O que foi essa semana na política brasileira e internacional? Não podemos deixar de comentar a guerra entre Israel e Irã e a entrada surpresa dos Estados Unidos nesse final de semana. E claro, o boato sobre aumento da conta de luz, que a princípio era culpa da extrema-direita, mas depois os verificadores de fatos perceberam que, não foi bem a extrema-direita que derrubou o veto do Lula. E por fim, vamos, claro, comentar a nota do Itamaraty sobre os ataques dos Estados Unidos aos ambientes nucleares do Irã nesse final de semana. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando, e se você quer notícias diárias e análise política corajosa, não esqueçam, me sigam nas redes sociais que tem todos os dias vários vídeos e várias análises para vocês. Vamos começar falando sobre Israel e Irã. Agora, nesse mês, Israel bombardeou as áreas nucleares do Irã, porque entendeu que aquelas áreas eram um risco muito grande para o país. Não só para o país, mas para um conflito muito maior dentro do Oriente Médio. Colocava a região em um risco de guerra muito grande, muito eminente. Claro que os Estados Unidos, em um primeiro momento, informou que eles não tinham nada a ver. Publicaram uma nota na íntegra, no exato momento que Israel atacou o Irã. E depois disso, Trump saiu da reunião do G7, teve todo aquele burburinho de Trump vai, não vai dar autorização para os Estados Unidos entrar nesse conflito, entrar nessa guerra. E a informação oficial que nós tínhamos até sexta-feira era que os Estados Unidos demoraria pelo menos 2 semanas para analisar o conflito e a partir disso ter um posicionamento sobre entrar e participar deste conflito. Mas nesse final de semana, nós tivemos uma surpresa. E essa surpresa me lembra muito o ataque contra o Bin Laden, que foi feito pelos Estados Unidos quando o Obama estava no comando. Foi quase a mesma coisa para exterminar com a vida do Bin Laden. E eles conseguiram. Os Estados Unidos organizaram um ataque surpresa contra as áreas nucleares do Irã. E esse ataque foi muito bem sucedido. Foram 3 áreas do Irã que foram totalmente exterminadas graças aos ataques de bombas aéreas dos Estados Unidos. E obviamente o mundo inteiro ficou surpreso porque aparentemente os Estados Unidos não tinha dado ainda o posicionamento sobre se ia ou não participar dessa guerra. Mas para quem estava imerso nessa lógica desse conflito no Oriente Médio, já esperava uma resposta do Trump. Talvez não tão rápida e não dessa forma. Mas foi uma resposta do Trump em proteção ao Ocidente. E por que eu digo que foi em proteção ao Ocidente? Porque o Irã, ele sempre disse que ele não reconhece não só o Estado de Israel, mas qualquer país do Ocidente. Inclusive, salvo engano, nas últimas semanas, um dos líderes do país, do regime iraniano, informou que, para eles, o objetivo era acabar com Israel e acabar com a América. Ou seja, o Irã tem como objetivo acabar com os Estados Unidos. Então é óbvio que Donald Trump vê o Irã como uma ameaça também. E é válido aqui a gente ressaltar que todas as vezes que o Ocidente deixou para dialogar, aguardar, esperar ao longo de toda a história mundial, o fim foi nítido. O Ocidente acabou tendo muitas vítimas e você já sabe o resultado que nós tivemos nas guerras. Então eu acho que, na minha visão, enquanto cientista política, a decisão do Trump foi extremamente certeira. Não só protegeu os Estados Unidos, mas eu acredito que protegeu também todos os países do Ocidente. Óbvio, a gente tem que aguardar agora para ver qual que foi o impacto real dentro do Irã, se isso realmente teve um impacto significativo e vai trazer, pelo menos por um período, longo período, porque fazer arma nuclear não é uma coisa rápida, mas vai trazer por um longo período um clima de quase paz, digamos assim, no Oriente, que as coisas vão pelo menos se acalmar por um tempo, e aí sim será possível ter um tipo de negociação. Inclusive, salvo engano, foi quinta-feira, um dos líderes também disse que o Irã estava preparado para voltar a falar sobre o acordo de armas nucleares. Então eu acredito que esse ataque pode ser sim uma possibilidade de acalmar, colocar um balde de água fria em tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Mas nós não temos certeza.
pode ser totalmente ao contrário. Pode escalar ali um conflito regional muito maior, que pode vir a escalar um conflito mundial. Mas eu acredito que neste momento não, porque em questão de armamento, eu acho que o Irã está um pouco prejudicado e ele vai precisar refazer todo esse armamento. E para refazer demora um tempo. E para que ele consiga refazer, ele vai ter que estar pelo menos protegido e não sendo atacado. Então eu acho que ele vai manter essa paz, digamos assim, por um período, como ele fez nos últimos anos, e depois disso, aí sim ele vai voltar a trabalhar com esses conflitos, como ele fez agora nesse último ano. Que o Irã, é válido ressaltar, ele não só atacou Israel, mas ele também deu munição e deu força para outros grupos terroristas. Então não é só um ataque vindo do Irã propriamente dito, mas, por exemplo, o Hamas tinha muita coisa que vinha do Irã, que era oriunda do Irã, e o Irã ajudava o Hamas para atacar Israel. Então, o Irã, ele não é apenas a fonte da guerra, mas ele também alimenta outras fontes. Agora vamos para o nosso segundo assunto e depois eu volto para falar sobre a nota do Itamaraty referente ao ataque dos Estados Unidos. Nosso segundo assunto dessa semana rendeu muitos comentários, que é sobre a derrubada do veto no Congresso Nacional, referente ao marco da energia elétrica que o Lula tinha derrubado lá no ano passado. O que acontece? O Congresso Nacional derrubou esse veto. Toda a mídia, diversos influenciadores afirmaram que a culpa era da extrema-direita malvadona. Só que olha só, esse veto foi derrubado pela base do governo. Se a base do governo não tivesse votado, vamos usar isso como exemplo, assim, só lúdico e didático para vocês entenderem, possivelmente esse veto não teria sido derrubado. Possivelmente esse veto teria sido mantido. Mas eu não quero entrar aqui em detalhes sobre o que é esse veto, porque quem que votou, quem deixou de votar, mas eu quero trazer outro debate para vocês. O seguinte, vocês devem estar se perguntando, mas por que o PT votou para derrubar o veto que o Lula tinha dado? Sendo que o PT é do mesmo partido do Lula. Ou porque outros partidos da base do governo fizeram isso? Porque na época que o Lula votou, politicamente, para ele aquilo era bom. E agora derrubar o veto é politicamente favorável para o Lula. E ele precisava que aquilo fosse feito. E como bem colocou o deputado federal Gilson Marques, é muito mais fácil dividir a culpa entre todos os parlamentares do que deixar essa culpa apenas para o governo Lula. Então, como ele precisava que esse veto fosse derrubado, possivelmente para beneficiar algum setor, para beneficiar alguma região, ou por conta de algum lobby, alguma negociação que o governo Lula está tentando fazer, ele fez esse acordo, ele fez essa negociação com os parlamentares da sua base para que esse veto fosse derrubado. Porque assim, se esse veto não fosse algo que o governo Lula quisesse que fosse derrubado, ele iria de alguma forma se manifestar. E até o momento, a única coisa que a gente viu foi alguns influenciadores afirmando que ia ter uma medida provisória, uma MP do Lula, porque a derrubada do veto era inaceitável, mas até agora a gente não viu nada. Nós não vimos nenhum pronunciamento do Lula sobre isso. Inclusive o Lula já falou sobre diversas coisas, foi no podcast do Mano Brown, falou sobre diversas coisas, mas isso em específico ele não citou. Por quê? Porque a derrubada desse veto é algo positivo para o governo nesse momento. Nós não sabemos o porquê ainda, mas é algo positivo. Outra coisa, nós teremos automaticamente um aumento da conta de luz por conta da medida provisória do Lula da tarifa social, que vai beneficiar 60 milhões de famílias, e essas 60 milhões de famílias beneficiadas que não vão pagar a conta de luz vai ser automaticamente dividido para as outras famílias que vão pagar mais cara a conta de luz, certo? E você precisa colocar também essa culpa em alguém. Então Lula, lá em 2026, na sua campanha, vai dizer não, mas a culpa do aumento de luz não é minha porque eu coloquei a tarifa social, mas sim do Congresso Nacional que derrubou o meu veto. Então tudo isso é jogada política, de interesse político do Lula. E claro, a esquerda utilizou essa narrativa de que foi a extrema-direita e inclusive utilizou a imagem do Nicolas Ferreira para colocar como se ele fosse o símbolo da extrema-direita, mesmo sendo que o Nicolas votou para manter o veto do Lula, porque ele sabe que, mesmo o Nicolas tendo votado para manter o veto do Lula, muitos parlamentares do PL, por exemplo, votaram para derrubar o veto do Lula. O Nicolas, a Carol Detone, agora eu não vou lembrar quais foram os parlamentares, vocês podem acessar lá no site do Congresso, tem um nome, mas foram poucos parlamentares do PL realmente que votaram para manter
o veto do Lula. E o Nicolas foi um desses. E eles utilizaram a imagem do Nicolas porque eles precisam desse simbolismo, certo? Para mostrar que é a extrema-direita. E eles sempre colocam o Nicolas porque o Nicolas hoje é um dos maiores símbolos dentro da direita política. Inclusive, é muito mais fácil tu associar o Nicolas à direita e conseguir avançar pautas e trazer pautas nas redes sociais do que o próprio Bolsonaro, por exemplo. Porque o Nicolas é muito mais fácil de engajar o nome dele do que o Bolsonaro. O Bolsonaro normalmente vem junto com alguma polêmica. O Nicolas não, é muito mais fácil de vender. Então eles fazem essa estratégia para conseguir colocar a culpa em alguém, mesmo que a decisão seja uma decisão política de interesse do próprio governo. Então, sempre quando tem essas decisões polêmicas, o meu conselho é que vocês nunca caiam nem no que a mídia tradicional está dizendo, não só a mídia tradicional, mas também a mídia alternativa, influenciadores, jornalistas independentes, olhem direto na fonte. Porque muitas vezes o jornalista independente, a mídia tradicional, o influenciador que você mais gosta pode estar errado. Então verifica a fonte oficial e lembre-se, quando a gente fala de política, sempre pode ter uma negociaçãozinha por trás. Então tudo depende, a política é dinâmica e é muito flexível e volátil. Então nunca espere que uma decisão é só uma decisão. Sempre tem algo por trás. E agora vamos para o nosso último assunto e talvez um assunto muito delicado. Hoje o Itamaraty postou uma nota condenando os ataques dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã. E aparentemente tu olha para aquela nota e diz: poxa, Brasil, você está atacando os Estados Unidos, afirmando que os Estados Unidos está descumprindo diversos acordos internacionais, mas e você não está olhando para o Irã? Porque o Irã está fazendo a mesma coisa há anos. E aí o Irã pode, mas os Estados Unidos barrar esse avanço de descumprimento que o Irã está fazendo há anos não pode? Porque aí isso é errado. Mas o Brasil postar uma nota condenando o Irã na produção de armas nucleares, por exemplo, sendo que por acordos internacionais isso não poderia estar acontecendo, aí não acontece essa nota, não é publicada essa nota. E outra coisa, mais uma vez, essa nota do Itamaraty, essa nota do governo brasileiro está ao lado de ditaduras. Apenas ditaduras condenaram os ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Por quê? Porque as democracias entendem que o papel dos Estados Unidos nesse ataque foi, o que eu falei lá no início do vídeo, proteger o Ocidente. Porque o Irã já deixou claro que o objetivo é acabar com o Ocidente, porque eles não reconhecem o Ocidente. Para eles, só existe o regime que eles reconhecem. Então, o Estado de Israel, o Ocidente, a democracia ocidental, a democracia liberal como nós conhecemos, não existe no regime iraniano. Então, é muito triste nós vermos um posicionamento desses do governo brasileiro, do Itamaraty, e pensar que esse posicionamento não é só um posicionamento esquecendo diversos fatos históricos, mas também um posicionamento que não analisou diversas coisas que o próprio Irã acabou rompendo ao longo dos anos, que o próprio Irã deixou de cumprir ao longo dos anos. Mas como se trata dos Estados Unidos, aí pronto, os Estados Unidos não pode fazer. Só que eu pergunto uma coisa para vocês, e é algo que isso me incomoda muito em governos de esquerda. Se hoje o presidente dos Estados Unidos fosse Joe Biden, que é um presidente mais alinhado ao governo brasileiro, será que se ele tivesse tomado o mesmo tipo de decisão que Trump tomou, será que Lula teria aceitado postar o mesmo tipo de nota? Será que o Itamaraty também teria condenado essas ações? É tudo isso que me vem à cabeça. Por quê? Porque quando acontece algo que é um governo de esquerda, aí o Lula não se manifesta, aí o Itamaraty não se manifesta. Mas quando é um presidente que está à direita, aí ele se manifesta. E isso demonstra que não existe uma análise de política internacional, só existe uma análise ideológica, só existe uma análise de proximidade política. Se não tem proximidade política, então não tem diálogo, então não tem apoio, então não tem troca. E quando esse tipo de coisa acontece, o país acaba ficando isolado. E quando o país acaba ficando isolado, diversas coisas acabam se perdendo. Acordos comerciais, acordos diplomáticos, parcerias, diversas coisas.
E se o Brasil não voltar à sua rota de entendimento internacional, de acordos internacionais e que nós somos uma democracia, pelo menos para o mundo, talvez aqui dentro não, mas pelo menos para o mundo, nós vamos ter muitos prejuízos no curto e médio prazo. E isso tudo depende principalmente do posicionamento do Itamaraty e da imagem que o Lula vem demonstrando fora do Brasil, que é uma imagem cada dia mais vergonhosa. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem ficar sempre por dentro do que está acontecendo no Brasil, vocês já sabem. Me sigam nas redes sociais. Ah, deixa eu contar para vocês. Sabe aquele comentário infeliz da jornalista da Globo News? Tem vídeo em todas as redes sociais comentando sobre eles. Então, aproveita e me segue lá, tá? Eu vejo você no final de semana que vem. Aproveita a semana. Tchau, tchau.